Se a senhora fosse promovida a um cargo na igreja, qual escolheria? Pessoal, eu sempre, graças a Deus, durante toda a minha vida, eu tive a oportunidade de trabalhar naquilo que eu sempre gostei, naquilo que Deus tocou no meu coração, que é trabalhar com os novos convertidos e trabalhar no evangelismo. Eu já tive a oportunidade de ser ministra de evangelismo na PIB. E se eu pudesse, né, ainda ser promovida, eu gostaria de ser ministra de evangelismo, porque acho que ainda tenho muita coisa para fazer. Segunda pergunta. Como foi a sua conversão? A minha conversão foi linda, porque eu, todo ano que começava, eu dizia para mim mesma, eu quero começar esse ano com Jesus. Mas eu nunca conseguia, né? Porque era eu só. Mas aí teve um ano que eu estava muito quebrantada, muito triste. Aí fui para a igreja novamente, com esse intuito de começar o ano com Jesus. Só que naquele ano foi diferente, que o pastor estava dizendo que era necessário que se assumisse compromisso com Jesus Cristo. E naquele dia, meus irmãos, eu ouvi aquela palavra entrou no meu coração e eu disse comigo mesma, é assim, é? E é assim, tem que ter compromisso. Então, a partir desse dia, foi um dia de ano novo. Então, a partir desse dia, Jesus entrou no meu coração, eu recebi o Espírito Santo e foi maravilhoso. Primeiro dia, foi assim, minha conversão. Terceira pergunta. O que mudou em sua vida? Mudou muita coisa, né? Só que não mudou assim de uma hora para outra. Aos poucos é que Deus foi mudando. Ele falou minha forma de falar, eu às vezes tomava palavrão. Ele mudou minha forma de pensar. Ele tirou dos meus lábios, né, músicas do mundo. E colocou no meu coração um amor muito grande por Jesus e o amor pela volta dele. Mudou tudo. Quarta pergunta. Como a senhora descobriu os seus dons? Quando eu aceitei Jesus, eu me preocupei logo. Quando eu aceitei Jesus, eu me preocupei logo com isso, né? Como eu gostava muito de criança, eu achava que o meu dom era cuidar de criancinha. Aí fui pro berçário, tudinho, só que não era muito minha praia, porque eu não tinha muita moral para as crianças. Mas aí eu também comecei a participar do evangelismo, a entregar folhetos, porque quando eu era criancinha, meu pai era crente e ele sempre me levava para entregar folhetos. Eu disse, eu vou levar também folhetos. Aí comecei fazendo isso e pronto, até hoje eu não parei de entregar folhetos, de levar a mensagem de Deus. Então, o meu dom, eu tenho vários dons, professora, eu amo ser professora da classe dominical. Passei muito tempo ensinando os novos convertidos. Novos convertidos é a minha praia. Infelizmente, eu agora não estou podendo. Mas estou com os adolescentes também, né, dando uma ajudazinha. Então, eu tenho dons que Deus colocou para mim, mas começou tudo com o evangelismo. Quinta pergunta. Qual foi a sua melhor viagem missionária? Poxa vida, essa é difícil de responder, porque durante toda a minha vida, olha que eu tenho mais de 30 anos de evangélico, para a glória do Senhor. Então, cada viagem evangélica é maravilhoso. Sempre eu ganho vidas para Jesus, aí fica muito difícil. Só que teve uma, gente, que eu não posso esquecer, a minha viagem missionária para a Solidão. Foi uma viagem assim, repleta de emoções, porque eu orava por esse campo missionário há muito tempo, né? Porque era um lugar que não tinha trabalho evangélico. Então, quando chegou, eu pedi ao irmão, né? Vamos ver se a gente faz uma viagem para lá, para a Solidão. Então, quando eu fui para lá, foi maravilhoso, foi assim, foi grandioso, eu dei tudo de mim, o pastor de lá maravilhoso, inclusive o pastor já está na glória, né? Mas com certeza, a melhor viagem, mais assim, emocionante, foi a viagem missionária para a igreja de Solidão. Sexta pergunta. Como foi o dia do seu batismo? Gente, olha, foi o dia do meu batismo, vou dizer a vocês. É porque quando eu me batizei, eu era muito criança ainda. Eu tinha acho que uns 15 para 16 anos. E, na realidade, eu não era nem crente ainda. Eu fui me batizar só porque meus pais eram crentes. E eu me vi, assim, como que cobrado a me batizar. Aí fui, porque todo mundo lá na minha casa estava se batizando, aí eu fui também. Agora só que meu batismo foi engraçado, porque foi no Rio.
Eu fui, né, com medo assim, até de me afundar, mas o meu batismo foi no Rio, Rio Jaú, aqui no interior de Pernambuco. Foi no Rio. Sétima pergunta. Qual foi a sua primeira experiência com Deus e o que sentiu? Ó, gente, a minha primeira experiência com Deus foi o seguinte. Eu tive várias, né? Mas assim, igual que eu me lembro, a primeira que me marcou muito, ainda hoje, foi de um homem endemoniado. A gente estava tudinho, né? De repente, estávamos assim, à noite em casa, e de repente o inimigo se levantou em cima de um homem chamado Paulo. E esse homem começou a falar, de repente, esse homem começou a falar estranho, falando línguas ininteligíveis e dobrando assim as mãos, a cara, tudo. E eu fiquei com medo, a minha primeira experiência, eu fiquei com muito medo. Eu, Senhor, meus filhos estavam dormindo e eu, meu pai, o que é que eu vou fazer agora? Aí o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, ore, ore. Aí eu comecei a orar, interceder a Deus, repreendendo aquele inimigo e o inimigo saiu. E depois a gente ficou tudo numa boa, tudo, e daqui a pouco ele começou novamente a ficar todo estranho, a língua novamente, dizendo que vinha novamente, que vinha, ia me matar. Ai, eu, Senhor, o que é que eu faço agora? Aí o Espírito Santo de Deus falou no meu coração novamente, cante um hino, eu digo, é mesmo. Aí eu comecei a cantar. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo. Aí cantei esse, depois cantei Santo, Santo, Santo. Cantei, meus irmãos, cantei, o bicho foi-se embora e o cabo voltou ao normal, a feição dele voltou ao normal e ele foi embora também. E graças a Deus, foi uma experiência que me marcou, viu? E foi muito importante essa experiência na minha vida de missionário, na minha vida de evangelista, porque isso me ajudou a expulsar demônios também de outras pessoas. Amém? Oitava e última pergunta. Quanto tempo a senhora tem de evangélica e qual é seu versículo preferido? E só, agora no fim do ano eu vou fazer 32 anos de evangelho, salvo engano. É mais ou menos isso, no final do ano. E o meu versículo, eu tenho vários versículos, vários salmos, tudo. Mas eu tenho um versículo que eu repito para mim todo dia da minha vida, porque eu acho que isso é o cerne do cristianismo. O versículo é, estou crucificado com Cristo, e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse é um versículo que todo dia eu quero cumprir em minha vida. Que Deus os abençoe. Amém. Muito obrigada por essa oportunidade.